Boa noite a todos, que Jesus mais uma vez nos abençoe, nos cubra com seu amor e com a sua luz. Na noite de hoje, antes de mais nada agradecer a direção da casa pela oportunidade. Essa é uma casa pela qual eu tenho muito carinho, porque fiz parte aqui na década de 90 da Mocidade Espírita. Inclusive estava vendo o cartaz ali do Comemofra e tive a oportunidade junto com a Mary Ruth de irmos nas primeiras Comemofras, né? Já fomos jovens, né, Mary Ruth? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Hoje vamos falar sobre o tema Intera 10. Intera 10 é um título meio diferente, mas basicamente é sobre a parábola do bom samaritano. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15... nós temos no item 2, dizendo aquela passagem do bom samaritano, que um doutor da lei, Jesus era comumente testado, e ele chega testando como que se alcançaria o reino dos céus. E Jesus diz a ele, né, vós, sendo um doutor da lei, não sabes? E ele responde, amarás a teu Deus com todas as forças da tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E ele diz, exatamente isso. Aí ele indaga Jesus, mas quem é meu próximo? E aí ele narra a parábola do bom samaritano. Um viajante foi atacado por ladrões e passou por ele um sacerdote, como diz Jesus, passou de largo, né? Passou distante. Passou por ele um levita e passou de largo, passou distante. E, por último, passou um samaritano, que era considerado um povo impuro pelo povo judeu. E esse samaritano socorreu as feridas, utilizando de azeite e vinho, e levou ele até uma hospedaria, e nessa hospedaria ele disse ao dono, cuidai dele, e no retorno, eu vou lhe deixar algum dinheiro, mas se precisar mais, no retorno eu lhe pagarei. Então ele não fez apenas o tratamento dos curativos, né? Ele terminou os cuidados, deixou outra pessoa para cuidar para que ele realizasse a sua atividade. Então ele inteirou 10, ele fez completo a caridade, dando todo o tratamento que aquela pessoa que foi atacada por ladrões merecia. Está em Lucas 10, 25 a 37. Todas as vezes que a gente extrai do Evangelho uma narração bíblica, e é interessante dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo faz com que, para alguns que atacam o Espiritismo, dizer que a gente não gosta da Bíblia. Lê do engano. Talvez nós temos a facilidade de já termos ela à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Mas, sem dúvida alguma, a leitura da Bíblia nos coloca em condições de analisar melhor contextos geográficos, contextos históricos. O Severino Celestino diz que todas as vezes que você for fazer uma leitura bíblica, você tem que entender aquela fala, para quem falou, quando falou e por que falou, para você se ambientar à época de Jesus. E, em função disso, alguns nomes utilizados na época passam desapercebidos se a gente não for pesquisar. É muito comum em narrações bíblicas a gente ouvir falar de samaritano, de publicano, de escriba, de fariseu, de saduceu. E é interessante a gente tentar entender melhor quem são esses personagens. Aqui no caso, 3 personagens. O primeiro, o sacerdote, que no Antigo Testamento era mediador do homem e Deus. Novamente, lembrando que Kardec usa no Evangelho quase tudo do Novo Testamento, porque a passagem de Jesus, é o Evangelho do Cristo que Kardec quis trazer para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, quando ele vai se referir sobre reencarnação, ele busca muitas passagens do Velho Testamento, onde era tratado de uma forma talvez até mais aberta. Nesse caso, o sacerdote é a mesma função de hoje, seria como se alguém estivesse no chão e passasse um padre, um pastor, e essa pessoa passasse de largo, mediador do homem e Deus. No Espiritismo, nós não temos essa figura central.
né, às quintas e sábados, se eu não me engano, que são as reuniões públicas, cada uma vai ter uma pessoa aqui falando, porque ninguém é dono da verdade. Não tem aquela coisa dita por um padre ou por um pastor que todo mundo assina embaixo. Mas nós temos um mediador, que é o médium, que é o mediador entre o plano físico e o plano espiritual. É importante a gente destacar que naquela pergunta, se eu não estiver enganado, 451 de O Livro dos Espíritos, que diz assim, se os espíritos influenciam em nossas vidas, e a resposta é muito mais do que imaginas, pressupostos são eles que vos dirigem, que baseado nisso, às vezes, nós exageramos e achamos que somos marionetes da espiritualidade, confundindo, às vezes, o nosso momento físico com o momento espiritual. Nesse caso, desse mediador do homem e Deus, o médium faz o meio entre o plano físico e o plano espiritual. Muitas pessoas recebem intuições, recebem informações, mas a palavra médio, o verbete médio criado por Kardec é aquele que intermedia. É o de psicofonia, é o de psicografia, é o de psicometria, é o de vidência, clarividência, auditivo. Nesse caso aqui, o sacerdote é o mediador entre homem e Deus. É a função que o padre exerce, o pastor exerce, mediando esse encontro, como se nós não pudéssemos falar diretamente com o Pai. O levita é aquele que domina a arte do louvor. Aquelas 12 tribos de Judá, eles eram portadores dos segredos da oração. Derivado do hebraico Levi, significa atar ou unir. Membro da tribo de Judá, quem foi confiado à guarda do tabernáculo de Deus quando de partida em direção à terra prometida, Canaã. Então nós tivemos 2 religiosos e ninguém atendeu o samaritano. E aí, ninguém atendeu o homem que tinha sido violentado pelos ladrões. E aí vem o samaritano, que é da antiga região de Samaria, é o nome de uma província referenciada por diversas vezes no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, situada ali entre a Judéia e a Galiléia, hoje a Palestina, entre Israel e a Cisjordânia, no Oriente Médio. Eles não se consideravam um povo judeu, e sim descendentes dos antigos israelitas, por isso não eram considerados um povo puro. Não era considerado um povo puro para os judeus. Para o pessoal de Jesus, o samaritano não era um povo puro. E esse povo que era considerado impuro foi quem atendeu. Seria como hoje alguém está esfaqueado na rua e eu passar com o meu carro e falar assim, sendo espírita, não, vai sujar meu carro, aqui não entra. Aí passa o pastor, passa o padre, ou o católico, o evangélico, como eu disse, o religioso e não atende. E um ateu coloca a pessoa no carro e leva para o hospital. Então seria mais ou menos isso nos dias de hoje. Ainda no capítulo 15, Paulo de Tarso fala no item 10 sobre a máxima fora da caridade. Eu grifei em vermelho ali o que é importante. A importância da caridade na terra e no plano espiritual. Sobre a terra, porque a sombra desse estandarte, a caridade, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Então, quem pratica a caridade na terra se sente em paz. Se você criar o hábito de fazer caminhada, de fazer um exercício físico, você se sente motivado. Não sei se alguém aqui faz academia ou faz caminhada pela manhã, aí toma um banho, parece que se sente revitalizado, se sente com uma disposição maior para enfrentar o dia. Assim também é com a caridade. Quando você pratica a caridade, e principalmente se for com a direita, sei que a esquerda saiba, você se sente bem, mais bem do que quem recebeu. Porque o bem faz bem para quem o faz, não é para quem o recebe. Então, dessa maneira, essa pessoa vai se sentir em paz na terra e, claro, também no plano espiritual, porque a consciência não acusa. 621, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. É ali que Deus embutiu o seu chip. É ali, durante a noite, quando você conversa consigo mesmo no travesseiro, é que você sabe se você acertou ou errou. Não precisa de ninguém cutucar a ferida. Você sabe. Pode até não admitir, mas você sabe. Então, com a prática da caridade, você se sente em paz consigo mesmo. E isso você leva até o plano espiritual. E era isso, essa conversa com a nossa consciência, que Santo Agostinho pedia. Pelo menos 5 minutos antes de dormirmos, nós conversarmos conosco
e avaliarmos como foi o nosso dia em relação aos nossos familiares, aos colegas de trabalho, aos companheiros de religião, na rua ou em qualquer lugar. Dessa maneira, a gente consegue fazer uma autoanálise muito difícil de ser feita hoje em dia. Eu me lembro que na década de 80 tinha um grupo chamado Ego Trip, que ele fez uma música que ele chamava Viagem ao Fundo do Ego, que ele dizia assim: há um lugar místico em mim, algo assim bem escondido, um planeta inexplorado, um horizonte perdido. Me embrenhei na Mata Virgem como um vampiro zumbi. Peguei tudo o que eu tinha e como já que custou partir. Explorador sem experiência, viajante sem bagagem. Peguei tudo o que eu tinha e o que eu tinha era só coragem. Coragem para encarar, frente a frente, eu no espelho, como se fosse um irmão que lhe nega um conselho. Coragem para encarar, frente a frente, eu comigo, como se fosse um irmão do exército inimigo. Essa coragem de se encarar, de se analisar e poder, através de você mesmo, dizer no que você precisa melhorar. É isso que nos pede Santo Agostinho. A outra parte grifada, volta lá para mim, filha. Diz que podeis reconhecê-los, quem pratica a caridade, pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Alguém aqui teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Chico Xavier? Alguém teve? Gostaria que levantasse a mão quem teve essa oportunidade maravilhosa. Fatalmente, o contato com o Chico Xavier provocou em vocês uma emoção muito grande, uma vontade de chorar, um cheiro maravilhoso que a gente não sabe de onde vem. Senti isso também o dia que cheguei pela primeira vez na Cidade da Fraternidade. Achava que era dentro do ônibus o cheiro e não era. Né? Principalmente quando havia aproximação da irmã Sheila, quem estava próximo do Chico sentia o perfume de flores. Tamanha capacidade de fazer caridade daquele espírito que ele te emociona e ainda te deixa o perfume de amor no ar. Mas isso seria com Chico Xavier? Ah, então é um atributo do espírita? Não, é também com Irmã Dulce, com Madre Teresa de Calcutá, com espíritos missionários que vieram sobre a Terra. Não sei se vocês se lembram desse personagem da escolinha do professor Raimundo, Brandão Filho. Aliás, a escolinha do professor Raimundo, que hoje está acontecendo praticamente no plano espiritual, né? A maioria deles já desencarnaram, inclusive o próprio professor Raimundo. E esse personagem tinha como chavão uma coisa interessante. Quando o professor Raimundo fazia uma pergunta para ele, ele ia indo bem, aí no final ele errava. Ele falava que estava na ponta da língua, mas ele errava. Eu ia indo tão bem, então ele nunca tirava o 10. Ele tirava o 7, o 8, ele não inteirava o 10. Como o título é Inteira 10, eu lembrei desse personagem. E por que Inteira 10? Há uns 8 meses atrás, em Santa Fé do Sul, onde eu moro, há um supermercado chamado Supermercado Guiral. E lá, para se você comprar carne no açougue, você pega uma senha. E eu estava aguardando o momento de ser atendido quando se aproximou uma criança de uns 9 anos. Essa criança se vestia de modo simples, mas limpo, organizado. E ele chegou e disse ao açougueiro: vê para mim R$7 de carne moída. Eu olhei, eram umas 11h10 mais ou menos, eu falei assim, tá garantindo a misturinha do almoço. Porque R$7 de carne moída, muito pouco. Não sei aqui em Três Lagoas, mas em Santa Fé a carne tá cara. Era uma mixaria realmente. E é comum dos açougueiros, quando eles vão, você pede carne, se você falar assim, 1 quilo, se ele coloca 900 gramas, ele vai e completa 1 quilo. Mas se ele coloca 1,2 kg, ele já tenta embrulhar e fala assim, vai 1,2 kg, né? Pode ser, para você levar um pouquinho a mais, para dar lucro, obviamente. Lei comercial, correto. Mas quando o açougueiro colocou e disse assim, passou um pouquinho, R$7,50, vai? A criança abriu a mão e eu vi que estava 2 notas de R$2, bem amassadas, e algumas moedas. Ele olhou e disse, só tenho 7. O que veio na minha cabeça? Eu vou inteirar os R$7,50. Quantas vezes eu já não vi também em fila de supermercado, alguém faltar um pouquinho, né? Vai devolver a mercadoria, a gente tem, não custa você completar. Eu pensei, eu vou inteirar os R$7,50. Só que entre o pensamento e a ação, a gente demora um pouco.
Demora porque você fica preocupado se os outros estão achando que você quer se aparecer. Você fica preocupado se os outros não vão achar que você é pedófilo, porque hoje tudo pode acontecer. Você fica preocupado se você não vai humilhar quem está recebendo. E eu demorei alguns segundos. No que eu demorei alguns segundos, havia um casal de idosos próximo de mim. E o senhor disse assim, não, inteira 10 aí para ele. Eu pensei em inteirar os 7,50, 50 centavos. Aquele senhor já foi além de mim. Inteira 10. E aquilo ficou na minha cabeça. Inteira 10. Para quem eu tenho inteirado 10? Para quem? Para os meus pais, para os meus filhos, para o meu companheiro de ideal espírita, para os meus companheiros de trabalho. Para quem eu tenho inteirado 10? Porque quantas vezes a gente vai praticar a caridade e faz pela metade? Quantas vezes alguém bate a nossa porta e eu rapidamente, quando ele pede a comida, vou atrás de um pote de margarina que eu já deixo guardado para essas ocasiões, uma colher que eu já lhe entrego e falo, não precisa devolver o talher, mas não porque eu estou fazendo a gentileza dele ganhar um talher, é para mim não ter que lavar, para ele não adentrar, para ele não iniciar um diálogo comigo, porque eu não estou afim de ouvir choradeira. Apresento-lhe, se possível, uma sombra de um pé de 7 copas e digo para ele sentar ali, pode levar o talher. E não inteiro 10, porque muitas das vezes só o que aquela pessoa queria era dialogar. A fome dele é de diálogo. A fome dele é de abraço. Outro dia, uma companheira de ideal espírita disse que ergueu o portão eletrônico, colocou o carro e viu um senhor passando com um saco de pertences. Naquele saco ela percebeu que estava toda a vida dele. Toda a vida dele. Ela desceu do carro e disse para ele, o senhor precisa de alguma coisa? Ele se assustou, porque possivelmente já tinha sido maltratado em alguma casa. Porque a primeira impressão é que é um bêbado, que é um assaltante. Ele disse, como senhora? E ela disse, o senhor precisa de alguma coisa? E ele disse, como eu queria um copo de Coca-Cola. Era só isso que ele queria. Pediu nada além. Naquele momento ela dispôs o que ele quisesse. Ele pediu um copo de Coca-Cola. Eu me lembro que quando os meus pais, eu tinha 5 anos, mas isso não me sai da memória, porque meus pais, Raul e Conceição, foram zeladores muito tempo do Candeia. E eu morava na Viela Coronel Lima Figueiredo, e de lá, pela janela, eu via a hora que meu pai e minha mãe entravam no Candeia. E havia na esquina ali da avenida, que hoje é Clodoaldo Garcia, um bar e lanchonete, se eu não me engano, chamava Mutuca. E aí, eu e meu irmão esperavam meu pai e minha mãe entrar no Candeia. Para mim era uma alegria minha mãe ir no centro, não porque ela poderia conhecer a doutrina, mas porque aí eu ia no cofrinho, o porquinho do Bradesco, tirava umas moedas, corria enquanto ela estava no centro e buscava uma tubaína e era um copo duplo para mim, um copo duplo para o meu irmão. Como era gostoso aquela tubaína. E hoje os meus filhos dificilmente vão almoçar sem um refrigerante, sem um suco, sem alguma coisa. Naquela época era Natal e visita. E aí você vai perdendo o sabor. Você perde o gosto pelas coisas simples. E você começa a não conseguir inteirar 10 nem nos sabores da sua vida. Alguém conhece? Ninguém? Ela é bem conhecida aqui na região, mas especialmente na região de Araçatuba, né? Benedita Fernandes. Essa mulher, quando tinha por volta de 16 anos, estava num processo obsessivo muito grande, muito grande. E ela morava na região de Penápolis e certa feita, tamanha o processo obsessivo, ela cometeu atos na rua que atentaram contra o pudor e foi presa. E assim que foi presa, ela deu a felicidade que naquela época, década de 30, o carcereiro era espírita, um espanhol. E começou a aplicar dentro da cela passes nela.
e convidou um outro companheiro de ideal espírita para auxiliá-lo. E é então que essa senhora ouve uma voz lhe dizendo assim: Benedita, se tu entregares de corpo e alma ao amor e à caridade, tu serás curada da loucura. Se fosse comigo, eu preferia continuar louco, mas ela não. Ela optou em se entregar ao amor e à caridade. Quando ela se sentiu melhor, soltaram ela recebeu um outro chamamento para ir para Araçatuba, e para lá foi. Chegando em Araçatuba, a preocupação dela era montar uma instituição para crianças. E ela iniciou com uma. Porque costumeiramente eu já vi gente falar assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou montar uma instituição para 100 crianças. Ele faz projeto com o dinheiro que ele nem tem ainda. E aí ele esquece que você, para ter 100 crianças sob seus cuidados, você vai ter que começar com a primeira. Adota uma. Ou como dizia o Eduardo Duzec nos anos 80 também, troque seu cachorro por uma criança pobre. Começa com uma. E ela começou com uma. Só que com o passar do tempo, ela estava com 8 crianças. Uma bela manhã, ela fazia faxina para fora, alugou uma casa, pedia ajuda das pessoas para poder pagar aluguel. E foi assim. Porque quando você se predispõe ao trabalho, você vai ser ajudado ao trabalho no bem. Vai receber pedrada, mas você vai ser ajudado. Quando você planeja aqui, já foi planejado no plano espiritual. Não tenha medo de fazer o bem. E aí ela estava sem mistura nenhuma para o almoço. E as crianças chorando. Aliás, sem nada para o almoço. E as crianças chorando de fome. Foi então que essas crianças chorando, ela disse: saiam lá na área, que Jesus já vai trazer a mistura para vocês. Olha a fé dela. E ela entrou para o quarto e deu-lhe oração. Passava, naquele dia, em frente àquela casa, um senhor que vendia, não sei se vocês se lembram, aqui em Três Lagoas também tinha, aqueles que vendiam miúdos, né? Bucho, fígado, coração. Na região de Araçatuba era chamado de tripeiro. Um senhor de origem italiana, chamado Marchiori, passou em frente à instituição da Benedita naquele momento e disse: o que vocês estão fazendo aí? E uma das crianças chorando disse assim: nós estamos com fome e a mamãe falou que Jesus ia trazer comida para a gente. Aquilo emocionou o seu Marchiori. Ele disse: então entra lá e fala que Jesus chegou. Ele pegou as sobras do que ele não tinha vendido, de bucho, de fígado, de coração, e levou para lá. E aí ele começou a fazer melhor, ele inteirou 10. Aí aonde ele vendia, ele contou da história da Dona Benedita e começou a arrecadar mais mantimentos. E aquele lar foi recebendo mais crianças e fome eles nunca mais passaram. Só que ela era muito dedicada, ela quis ir além. Porque um dia ela achou no monte de entulhos uma pessoa que era considerado para muitos louco, mas que ela sabia que havia um processo obsessivo. E ela jurou para si próprio: nunca mais alguém morrerá sem cuidado por ser considerado louco. E ela montou, existe até hoje em Araçatuba, o Sanatório Benedita Fernandes e o Lar de Crianças Benedita Fernandes. Até hoje existe. Nesse sanatório, quando alguém se entregava a um processo obsessivo muito grande, ela curava com orações e colocando a cabeça do suposto louco no seu colo e cantando canções, acalmando com amor. Depois que ela desencarnou, certa feita, na década de 60, a Ana Jaici teve a oportunidade, porque tinha amizade com o seu Marchiori, sabia da história, porque a Ana Jaici já morou em Araçatuba, fez parte do Centro Espírita Varas da Videira lá. A Ana Jaici falou para o seu Marchiori que o Divaldo estaria lá no Rio de Janeiro, e se ele tinha muita vontade de conhecer o Divaldo Pereira Franco, você não gostaria de ir. Ele foi, e ele estava realizando um tratamento de câncer no pulmão, tratamento muito doloroso. E ele vinha sofrendo muito com isso. E quando ele se aproximou do Divaldo, se cumprimentaram, ele disse: eu estou passando por esse processo, gostaria que o senhor me ajudasse. Divaldo lhe dá a seguinte notícia: irmão Marchiori, todos nós temos a nossa hora de partida, e a sua está bem próxima. A notícia do Divaldo já foi estarrecedora, né? Está chegando a hora de você morrer, Marchiori.
Como dizia Emmanuel, morra com educação, né? E aí, ele disse, tudo bem, se é chegada a minha hora, tudo bem. Mas aí Divaldo interrompe e fala, tem uma irmã de muita luz aqui, mandando lhe agradecer as sobras. E aí o Marchiori diz, se é agradecendo as sobras é Dona Benedita Fernandes. Ela disse que é isso mesmo. Então o Marchiori diz, então eu já vou aproveitar, porque a gente não pode ver um espírito de luz por perto que a gente já faz um pedidinho. Eles são igual o gênio da lâmpada para nós, né? A gente faz o pedidinho. Falou, eu queria aproveitar a presença da Dona Benedita e ver com ela se eu não teria direito a uma moratória. Para quem não sabe o que é moratória, é um acréscimo de fluido vital para que você permaneça vivo por mais tempo. Chico Xavier teve 5. Por exemplo, aquela imagem da luz adentrando o quarto de Chico, que seria a visita da mãe dele, ali ele recebeu uma moratória. E aí ele diz, olha o que ele diz, eu gostaria dessa moratória porque eu quero terminar as obras do esgoto do lar das crianças. Então ele não pediu a moratória para ver a filha formar, para ver a neta nascer, para poder bater uma foto nova no Facebook, não foi para isso. Ele pediu para poder atender a necessidade dos outros. Mas ele não era bobo nem nada, ainda pediu mais uma coisinha. E se puder, que as minhas dores sejam suavizadas. Benedita, através de Divaldo, manda lhe dizer que seu pedido será atendido porque você quer fazer uma ação de caridade. As suas dores serão aplacadas e dentro de mais ou menos 1 ano sentirás uma pontada no peito e não desencarnará por motivos pulmonares. Então seria um infarto. Ele termina a obra realmente 1 ano e 2 meses depois desse encontro. Ao deitar, ele sente a pontada, beija e despede-se da esposa, com a consciência tranquila de dever cumprido, dorme e não amanhece no mundo físico, amanhece no plano espiritual. E aí, a história de Benedita Fernandes é uma história conhecida, mas nem tanto. E se nós não pudermos ser Benedita Fernandes, que se doou de corpo e alma em favor da caridade, sejamos o tripeiro, doemos as sobras. O supérfluo nada mais é do que a pessoa precisar de um copo d'água e ele querer beber o rio inteiro. Me perdoe as mulheres, espero não ser apedrejado. Mas segundo um amigo meu, tem algumas mulheres que têm reminiscência da reencarnação de centopeia. Elas têm 2 pés e têm 100 pares de calçado no guarda-roupa. Doar sobra, não precisa doar o que você usa. Não precisa ser como o óbolo da viúva, que nós não estamos nessa condição. Por falar nisso, indico para vocês um livro chamado, agora vou pedir desculpa para as mulheres, chamado Mulheres Fascinantes. Mulheres que cruzaram, ditado pelo espírito de Leão Tolstói. Mulheres que cruzaram a vida de Jesus. Fantástico esse livro. Inclusive conta, a primeira história é sobre a mulher do gasofilácio. Naquela noite, aquela mulher desencarnou. Por isso que Jesus a teve como exemplo. Ele sabia que ela estava cumprindo a última missão dela. E uma missão que ficou para toda a eternidade, porque a história dela é contada e recontada para todos os povos. Então sejamos como o Marchiori, doemos pelo menos as sobras. Esse aqui é um médico americano, Jim Withers, ele criou nos Estados Unidos a Street Medicine, que é médicos de rua. Ele se veste de forma simples, não como médico, e sai ganhando a confiança de andarilhos e começa ali a fazer um exame, pelo menos verbal, daquela pessoa. Quando a pessoa deixa, ele leva ao hospital. Quando não deixa, se ele acha que tem alguma coisa para ser tratado, ele tem já uma ambulância móvel que já vem e procura atender ali. Primeiro ele ganha a confiança, a simpatia. Depois ele vai trabalhar a cura física dessa pessoa. Sem vínculo religioso. E segundo ele, outros médicos estão aderindo à ONG. Só que ele diz, tem que ter perfil. Não é para qualquer um. Trabalho o dia inteiro e à noite ainda ficar na madrugada atendendo andarilhos. Aqui nós temos também a passagem da mulher samaritana. Nessa passagem, pode ir colocando, filha. Está em João 4, 6 a 21. Nessa passagem, pode ir colocando tudo. Nessa passagem, Jesus para no poço de Jacó e os apóstolos vão buscar comida.
E ele está ali aguardando. Lógico que foi intencional, Jesus sabia quem viria ali. E chega essa mulher para pegar água, mas o poço não tinha corda nem balde. E ele diz, mulher, dá-me de beber. E ela diz, mas você não tem poço, não tem corda, não tem balde, como eu vou pegar? E ele diz, se beberes da minha água, nunca mais sentirás sede. Ah, se bebêssemos da água de Jesus, né? E aí ela diz, né, por que conversas comigo? Sou uma mulher samaritana, sou impura, né? E ele diz, pede para ela chamar o marido, ele vai explicar o porquê. E ela fala, eu não tenho marido. Ele responde, bem vês que fala a verdade, já foste casada 5 vezes, mas com esse ainda não oficializou. E aí, ele continua e diz para ela o seguinte, eu acho muito interessante essa passagem, que no final, Jesus a liberta de templo religioso. Muito linda essa passagem. Porque ela diz, aonde eu devo adorar, né? Se é no monte, como falam os samaritanos, ou nas sinagogas, como pedem os judeus nos templos. E ele diz, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas veja bem, que a hora vem. Temos a necessidade desse espaço físico? Temos. Porque aqui vocês estão em comunhão, várias pessoas. O pensamento é coletivo, isso pode auxiliar muita gente no plano espiritual e no plano físico. Além do que, um ajuda o outro. Mas chegará um momento em que não haverá necessidade de um ecumenismo que não importa o rótulo religioso. O extremismo, como a gente viu com aqueles chargistas lá da França. Não importa. Porque a caridade você pratica dentro e fora do templo. Qualquer lugar. Qualquer ambiente. Com ou sem recursos materiais. E aqui, nessa passagem, ele liberta da questão de templo. Aqui uma outra história interessante do Oskar Schindler, né? Ele era um industrial alemão do partido nazista, mas ele cria uma fábrica de esmaltes e começa a pegar mão de obra de judeus. E todo mundo poderia pensar que seria porque era mais barato. Não, porque ali ele sabia que salvaria aquelas pessoas. Deu origem ao filme, né? A Lista de Schindler, se eu não estiver enganado, 93, de um filme que foi premiado com o Steven Spielberg. Se eu até não estiver enganado, foi o primeiro Oscar do Spielberg. E aqui nós temos o ator, o Liam Neeson, que interpretou, e o verdadeiro Oskar Schindler. Porque desses 1.200 judeus, a árvore genealógica hoje repovoada dá mais de 1 milhão de pessoas que foram salvas por essa ação dele. Aqui é uma cena do filme em que os aliados já conseguiram invadir os campos de concentração e ele tem que fugir, porque ele é alemão, até ele poder explicar. E ele está com um broche na mão, e segundo ele, esse broche dava para comprar mais 10 vidas, porque ele pagava pelos trabalhadores. Quando ele monta a fábrica de granadas, o personagem Itzhak Stern, que era interpretado pelo Ben Kingsley, diz para ele, patrão, estão devolvendo todo o material, nós vamos falir, as granadas não explodiram. E ele responde, você queria que explodisse? Se ele estava salvando vida, ele ia criar granada para explodir? Ia nada. Então, às vezes, no meio de tudo aquilo de ruim, surge uma pessoa para inteirar 10, como Oskar Schindler. Essa senhora, Dona Aparecida Conceição, lá de Uberaba, é fundadora do Hospital do Pênfego, do Fogo Selvagem. Dona Aparecida Conceição trabalhava como enfermeira na década de 50 e 12 pessoas que estavam internadas no hospital de Uberaba com fogo selvagem receberam alta porque era caro o tratamento. Porque era caro. Aí essas 12 pessoas saíram pelas ruas de Uberaba com os pés deixando manchas de sangue na calçada. E ela foi atrás. Ela disse assim, para onde vocês vão? Ah, não temos para onde ir, então vão para casa. Chegou lá o marido e o filho disse, não, essa doença é contagiosa. Se eles ficarem, a gente sai. E ela disse, vocês sabem se virar sozinho, eles não. Saiam vocês. É no tempo que a mulher mandava no marido. Ainda bem que hoje não é mais assim, né? Não é, papai? É, né? E aí eles saíram. Mas você não convence ninguém de uma forma melhor do que através do exemplo.
O trabalho dela foi tão bonito que aí o marido e o filho voltou para ajudar. Porque o trabalho dela foi maravilhoso. Porque de 12, daí a pouco tinha 80, daí a pouco tem 100, ela vai pedir ajuda, montou um barracão próximo. Aí ela conseguiu, através da ajuda do Chico Xavier e do Assis Chateaubriand, pedindo esmola no viaduto do chá, comprar o terreno. Foi presa no viaduto do chá por vadiagem, por pedir dinheiro para instituição fictícia. Aí teve que prefeito de Uberaba mandar telegrama, juiz de Uberaba, e o próprio Chico pedir que ela fosse solta. Quando ela inicia a construção, o Chico disse, não é o momento. Ela iniciou, foram lá, roubaram tudo o tijolo e o cimento dela. E essa mulher não desistiu. Ela foi, construiu, passa por dificuldades até hoje. Às vezes, ela já desencarnou, mas quem continua tocando o projeto, comumente eles passam falta de material de limpeza. Mas ela não desistiu. Certa feita ela perguntou para o Chico, por que aquilo? É que ela participou da terrível noite de São Bartolomeu. Ela foi Catarina de Médici. Terrível, sanguinária. Era para ela, como ela adorava pôr fogo nos outros, acender fogueira, era para ela ter o fogo selvagem. Você espia o mal que você fez, às vezes as pessoas acham assim, eu matei alguém, eu vou ser assassinado. Eu tirei o olho de alguém, eu vou vir cego. Talvez não. Você espia pela dor ou pelo amor. Ela optou em espiar pelo amor. Se você se predispor, porque se eu coloquei fogo na Lívia, eu não preciso pagar para a Lívia. Eu posso corrigir o mal que eu fiz para ela, para outra pessoa. Para outra. Eu preciso trocar o mal pelo bem. Não importa quem. Não importa quem. Por isso que Deus nos dá a oportunidade maravilhosa do trabalho. Por isso que ele está dentro das 10 leis naturais, né? Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, assim por diante. Como foi falado pela Amanda, né? Como foi falado pela Amanda na leitura dela, o salário. Porque não é só o trabalho do provento, é o trabalho voluntário. Um dos maus do século é a solidão. E Joana de Ângeles diz, o solidário nunca será solitário. Se você fizer o bem, você nunca estará sozinho. A ajuda vem de volta, mesmo na sua velhice. Pode ter certeza disso. Então ela pagou o mal com o bem. E olha aqui, ó, bem de acordo com a leitura. Vocês sabem por que ela chama Amanda? Eu posso contar, Amanda? A origem do seu nome? Quando ela nasceu, o pai dela falou que ela ia chamar Patrícia. A mãe falou, não, você vai chamar Gisele. Aí começou a discussão do pai e da mãe. Patrícia e Gisele. Aí o pai ficou bravo e falou assim, vai chamar Patrícia porque quem manda aqui sou eu. Aí a mãe falou, Amanda. E aí ficou Amanda. Não foi, Amanda? É daí que surgiu o nome dela. Brincadeira, tá, Amanda? Bom, bem de encontro com a leitura que ela fez, remuneração espiritual. Essa mensagem é linda de Emmanuel. Olha o que Emmanuel afirma aqui. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato da execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, seguindo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Que lindo, né? Que lindo. Se eu tivesse numa igreja evangélica, eu ia falar para vocês falar aleluia. Que lindo. Por quê? Porque se chega aqui uma cobrança pretérita e em cima da Mary Ruth pega ela com um tamborzão de sopa e um bombril na mão lavando aquilo lá, não dá para cobrar porque ela já está trabalhando bem. Eles voltam e vêm cobrar de novo. Num outro momento, chega aqui e pega ela dando aula de evangelização, dando passe, trabalhando. É suspenso por tempo indeterminado e, quando o trabalho não cessa, o trabalho não vem, é esquecido. É esquecido. Porque você pagou aquele mal com bem, não importa a quem. Por isso a necessidade e a importância do trabalho no bem, como nos alerta Emmanuel. Se a gente estiver trabalhando, não chegará a cobrança. É que nós nos entregamos à ociosidade. Prometemos muito do lado de lá, mas quando chegamos aqui não cumprimos. Esquecemos. Eu peço a Deus para ter paciência. Ele me coloca com um patrão bem chato.
eu saio com 6 meses e coloco meu patrão no pau. Porque eu esqueci que eu pedi paciência. Eu não suporto isso. Então, aquilo que a gente pede, muitas das vezes, a gente não resgata pelo véu do esquecimento porque nos entregamos à ociosidade. Por isso que a Anete Guimarães fala que uma das melhores formas... A depressão é uma doença muito séria. E ela existe e é séria. Tem que ser estudada. Mas uma das... E você não cura ela achando que é só vir no centro, não vai achar que é só através de ação religiosa. Precisa de ajuda clínica, sim. São várias terapias. Ajuda clínica, ajuda espiritual, ajuda emocional, apoio dos familiares. E uma das ações é a laborterapia. Porque obsessor, se for obsessão, obsessor nenhum aguenta uma pia suja de louça para lavar. Ele vaza. Ele dá um tempinho para a tua cabeça. Ele vaza. Então, o trabalho no bem e o trabalho mesmo, a laborterapia, é fundamental para a gente se livrar de alguns processos obsessivos. Não sei se alguém conhece. Essa mulher, ela era filha de escravos. E naquela época, quem nascia nas senzalas só recebia o primeiro nome e aí o sobrenome era colocado à deriva, ou às vezes nem colocava. Então ela era para se chamar só Maria. Mas como ela nasceu, ela teve a sorte que já tinha vindo a alforria dos escravos, ela nasceu no Hospital e Maternidade São João de Deus, em Santa Luzia, Minas Gerais, ali próximo de Belo Horizonte. E aí ela passou a ter o nome de Maria João de Deus. E ela nos deu esse presentinho ali, ó. Esse presente maravilhoso, está sempre nos enviando esse seu carinho, que foi Chico Xavier. Então, Maria João de Deus foi um espírito que, quando desencarnou, Chico tinha apenas 5 anos e sofria demais com a madrinha, vinha lhe dar, mesmo no plano espiritual, o consolo, a certeza de que Chico tinha uma missão. Então, a passagem dela com Chico que eu adoro. Certa feita, Chico estava indo lá para a Fazenda Modelo, e cruzou com ele um senhor que começou a falar impropérios para o Chico. E o Chico, calma, não é assim, o espiritismo não é isso, não, é coisa do diabo, você é um charlatão. E ele tentando acalmar, mas não tinha jeito. Ele falou assim, ó, meu senhor, eu não posso chegar atrasado no meu trabalho, fica com Deus, eu vou indo. E ele foi saindo e aquele senhor disse assim, fica com Deus e você vá para o inferno. Eu sempre digo que quando alguém falar para você, vai para o inferno, você tem que dizer para ele, vem para o inferno, que ele está tão mal a ponto de falar isso para você. Quem já está lá é ele. Quem já está lá é ele. Mas aí o Chico foi e ficou com aquela vibração carregada. Trabalhou o dia inteiro com aquela vibração pesada, voltou. E à noite ele estava ali no processo de oração, mas não esquecia, aquela frase soou muito forte no ouvido do Chico. E aí Maria João de Deus surge e diz, que foi, meu filho? Nada não, mãe. E é duro mentir para a mãe, né? Nada não. Não, meu filho, o que foi? Aí ele resolve contar. Aconteceu isso, ele mandou ir para o inferno. Aí Maria João de Deus fala, ele mandou você ir para o inferno? Foi, mãe, o que eu faço? Uai, meu filho, não vai. Simples assim. Não vai. Porque quando alguém nos dá um presente, bom ou ruim, cabe a nós aceitar ou não. Esse presente, a partir dali, o Chico não aceitou. A Federação Espírita Brasileira, né, desencarnou o ex-presidente João Nestor Mazzotti e assumiu o Perry. E quando o Mazzotti ainda estava em tratamento, o Perry já tinha assumido. E no período do João Mazzotti, surgiram aquelas apostilas que eu acho maravilhosas, não sei se aqui se trabalha ela, do ESD, né, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Fantástica, muito boa, conteúdo maravilhoso. O Perry, quando assumiu, pediu às federações que passasse a se cobrar das casas espíritas que se tivesse o estudo do Evangelho. Segundo o Perry, algumas casas espíritas estavam se distanciando do Evangelho, estavam intelectualizando demais, a perna da intelectualidade que é importante, se afastando um pouco do moral, que nós precisávamos voltar para o Evangelho. A necessidade da gente ir de encontro ao Evangelho, porque o Chico Xavier ele diz o seguinte, se o Espiritismo dissesse que fora do Espiritismo não há salvação, ele abandonaria o Espiritismo.
Algumas religiões salvam por diversas formas, pelo dízimo, pela primeira comunhão, pelo batismo. No espiritismo, gente, você pode pagar a mensalidade à vontade, você pode vir aqui fazer algumas atividades, mas sem a caridade, esquece, tá assim de espírita no umbral. Aliás, é um lugar que nós deveríamos ir trabalhar, porque não tem ninguém que fala tanto em umbral como espírita. Todo mundo quer ir para o nosso lar, mas está sempre falando do umbral. Se nós conhecemos tão bem o umbral, olha que lugar maravilhoso a gente se encontrar para trabalhar. Porque eles precisam muito da nossa ajuda lá. São nossos irmãos. Se vocês não se gostam do jeito que vocês são hoje, eu posso dizer que vocês estão no melhor momento de evolução espiritual de vocês. Porque nós acreditamos na evolução. Possivelmente lá para trás nós fomos piores. Nós estamos no nosso melhor momento espiritual. E aí esse reencontro do Evangelho para buscar esse trabalho realmente da caridade. Pode ir. Porque o Evangelho é a bússola que nos norteia rumo à caridade e ao perdão. Aqui duas religiões diferentes. Olha o sorriso muito parecido. Sorriso tímido, mas com muito amor. Tanto do Chico como da irmã Dulce. É essa caridade que realmente nos leva à salvação. Olha essa frase de Madre Teresa de Calcutá. Não sei ao certo como é o paraíso, mas sei que quando morrermos e chegar o tempo de Deus nos julgar, Ele não perguntará quantas coisas boas você fez na sua vida. Antes Ele perguntará quanto amor você colocou naquilo que fez. Não adianta eu vir aqui distribuir sopa, participar de campanha do quilo, se eu não estiver bem. Se eu não puder dar um sorriso sincero e um abraço afetuoso no meu irmão. Se eu não souber chamar ele pelo nome. Se eu não tratar com dignidade e respeito a Dona Maria, mesmo que ela entre aqui com uma chinela havaiana amarrada com arame. Dignidade e respeito. Se eu não chegar nessa condição de amor, não adianta o trabalho que eu vou ter feito. Porque o que vale sempre é a intenção. Por isso que sopa de cento, mesmo com poucos condimentos, ela é cheirosa e gostosa. Porque no alimento é onde você mais passa os seus fluidos. Quando uma pessoa fala, eu vou lá fazer uma comidinha com amor, pode ser simples do jeito que for. Você lambe o beiço. Se ela estiver mal-humorada, você vai tomar sal de fruta. Vai fazer mal. Vai fazer mal. Então é o amor que vale. Porque do outro lado, nós vemos isso. Essa figura, Papa Francisco, ele é um homem tão fora de série, ele está indo de encontro ao Evangelho. Dá um trabalho danado para a guarda do Vaticano, que de madrugada se veste como padre normal e sai fazendo caridade nas ruas de Roma. Está indo de encontro. E nós temos inteirado 10 para quem? Aqui uma imagem de uma andarilha no Rio de Janeiro, em que um homem, um turista, tira um chinelo e dá para ela. Ele resolve ele ir descalço. Olha a emoção que isso causou nela. Porque foi feito com o coração. Foi feito com amor. Quem nós socorremos na aflição? Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. De repente eu sou irmão da Vanilde, irmão de sangue, e chego nela e falo assim, eu não aguento mais te carregar nas costas. O que é melhor, carregar ou ser carregado? Ajudar ou ser ajudado? Se você está em condições de ajudar, seja grato a Deus. Seja grato por essa oportunidade. A quem nós estendemos a nossa mão? Provérbio indiano. A árvore não nega sua sombra nem ao lenhador. No momento que ele chega com o machado, ele ainda recebe a sombra da árvore que lhe será cortada. E todo esse trabalho de fora da caridade não há salvação passa por uma retrospectiva da vida de Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Não há outro caminho. É Ele. Uma pessoa que tinha capacidade tão grande que não coube dentro da própria história. A história teve que ser dividida em antes e depois dele. Que tinha uma capacidade tão grande que quando surge para Pedro, se fosse um de nós, né? Pedrão, me negou, hein? Sabia que eu não podia contar com você, né? Pedro negou 3 vezes. E nós? Quantas vezes temos negado? Mas ele chegou para Pedro sem nenhuma cobrança e diz,
Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pode falar em meu nome. Isso cabe para Pedro, para Maria, para João, para Antônio, para todos nós. Pode falar em nome do Cristo. Ele sempre permitiu isso a todos nós. Para encerrar, pessoal, já que deu essa saudade tão gostosa do Comemofra, saudade tão gostosa dessa casa espírita, que está sempre em meu coração e em minhas orações, eu queria deixar um poema que foi composto na própria cidade da Fraternidade. Eu não sei se a Mary Ruth lembra. 92. Na época que o Palmeiras ainda era campeão, né? 92. E o poema chama Sentirei Saudade de Tudo. Porque esse encontro nosso não termina aqui. Ele vai ter que continuar. Na rua, no lar, no trabalho. Porque se o mal não cessa, o bem também não pode parar. E ficará desse encontro uma gostosa saudade. Sentirei saudade de tudo. Daquele que fala, daquele que cala, pois o amor pode ser radiante ou mudo. Sentirei saudades da brisa gelada, do verde camurça, do desacato e até da bagunça, bem séria, fraternal. Não pulei o carnaval. Pulei bem mais alto. Mais do que nos salões, pulei nos corações dos amigos que são nossos verdadeiros abrigos. Sentirei saudades da beleza da menina, da simpatia do menino, que ao se encontrarem ficam perplexos. A alma não tem sexo e se unirá depois. Então, permita-me abraçar os dois. Sentirei saudades das pessoas que nos olham de dentro das casas, que parecem presas porque não vemos suas asas. Como as asas de um poeta, que são maior que o próprio corpo no momento da inspiração. Como é linda Cifrater, dentro da minha pequena imaginação. É bom sentir saudades. Ela até é tempero para a solidão. Mas ela é um ingrediente completo para uma eterna união. Junto com Paulo, Jesus, Estevão, daremos as mãos. Pois a alma a tudo sobrevive. Se de saudades ninguém morre, sem saudades ninguém vive. E de uma coisa estamos e estaremos sempre bem certos. Sentimos saudades, não porque estamos longe, mas sim porque hoje estivemos bem perto. Queria agradecer a paciência e o carinho de vocês. E queria mandar um abraço especial a uma pessoa que fez parte, junto comigo, da mocidade. Vitor de Cássio Vieira Marques. Fiquem todos com Deus.